Oi, gente, tudo bem por aí? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que você tenha um dia maravilhoso, seja o dia que você estiver assistindo, que talvez não é o mesmo que eu estou gravando. O Senhor te abençoe. Hoje nós vamos ler capítulo 19 do livro de Atos. Ontem nós lemos o 18, a terceira viagem missionária de Paulo. Hoje nós vamos ler Paulo em Éfeso. Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou: "Quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo?" E eles responderam: Nós nem sabíamos que existe o Espírito Santo." "Então, que tipo de batismo vocês receberam?" perguntou Paulo. "O batismo de João Batista", responderam eles. Eles sabiam mais ou menos, né? Eles conheceram Jesus, mas as doutrinas, as regras, né? Os dogmas da religião era só de João Batista, eram as coisas antigas. Eles não tinham recebido o Espírito Santo ainda. Eles não sabiam toda a história ainda, né? Eles sabiam só uma parte da história. Por isso que Deus enviou Paulo para lá, né? Então Paulo disse: João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados. E também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isso é, em Jesus. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome de Jesus Cristo. Espera um pouquinho, parece que pulei alguma coisa. Não pulei. João batizava e depois as pessoas se batizavam. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome de Jesus. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. E então eles começaram a falar em línguas estranhas e a anunciar também a mensagem de Deus. Eles receberam o dom do Espírito Santo. Eles foram batizados também com o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo dentro deles também. Eles creram, foram batizados nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e receberam o Espírito Santo. O dom de línguas aqui eles receberam também, né? E também o dom de anunciar a mensagem de Deus. Esses homens eram mais ou menos 12. Durante 3 meses, Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Mas alguns eram teimosos e não acreditavam, e em frente a todos ainda falavam mal do caminho do Senhor. Então Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo, e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Olha que legal. Paulo parou de falar nas igrejas daquele povo, dos religiosos, e foi para as escolas. Olha que legal isso aqui. Paulo foi para as escolas de um homem chamado Tirano. Está grifado aqui na minha Bíblia, escolas. Ele fez isso durante 2 anos. Paulo pregou nas escolas. Vocês sabiam que eu sou filha de crente, né? A minha família é toda cristã, parte católicos, parte evangélicos. A família do meu pai é 100% cristã evangélica, da minha mãe é misturada, evangélica, cristã, evangélica e católico, mas todo mundo é cristão, todo mundo crê em Jesus Cristo, graças a Deus. Meus avós eram pastores, presbíteros, tenho vários tios que são pastores por parte de pai, por parte de mãe, então eu sou criada na igreja, né? Sou nascida na igreja. Mas eu aceitei Jesus por minha conta, tô contando o meu testemunho aqui. Eu decidi que eu não seria só a filha de crente na escola. Foi um casal de amigos de uma igreja chamada Assembleia de Deus. Todo mundo conhece, Assembleia de Deus e Coca-Cola tem no mundo inteiro, diz um ditado. Eu aceitei Jesus de verdade, eu decidi que eu seria crente, que eu seria cristã de verdade por minha conta e não porque os meus pais, a minha família era, na escola. Esse casal de irmãos, eles levavam violão na hora do recreio, do intervalo. Eles tocavam louvores.
Eles cantavam hinos. Acho que eu posso falar o nome deles, né? Era o Jonatas e a Febe. Eram dois irmãos. Era não, né? Ele era, porque ele já está dormindo no Senhor. E a Febe ainda vive maravilhosa. Lá em Vitória, no Espírito Santo, aqui no Brasil. E eles cantavam louvores na hora do intervalo e faziam apelos do jeito deles, na linguagem deles. Eles também eram um pouquinho mais velhos que eu, alguns anos só. E eu aceitei Jesus de verdade e decidi ser crente desde aquela época através deles na escola. Então Paulo ficou aqui 2 anos na escola. Eles cantavam um hino chamado... Esses dias eu estava falando com o filho da Febe pelo TikTok. Ele é de cabelo, se vocês quiserem procurá-lo lá no TikTok, é bem legal. Ele tá tentando, né, crescer na vida através da música. Ele tem o dom do Jonatas de música, né? E eu contei mais ou menos essa história assim pra ele. Rapidamente ele deve saber, né, que a mãe dele deve contar. Rapidamente pra ele essa história. E ele cantava um hino que tocou no meu coração, que me fez querer ser crente por minha conta. Era... Falando de vida e não de morte, olhando pra paz e não pra guerra. Não sei muito bem, olhando pra Deus e não sei, mas é mais ou menos isso, é Falando de Vida o nome do hino. E o Ed até cantou pra mim um pedacinho lá no TikTok, na live que ele tava fazendo, e eu, por acaso, assisti um pedaço. E é isso. Então, a gente não pode menosprezar os pequenos começos e as coisas que parecem assim bobeira. Quando você vai falar de Jesus para alguém, de Deus para alguém, do amor de Deus, né? A gente não precisa de falar de Deus aqui no Brasil, porque nós somos um país cristão, mas a gente tem que falar do amor. Ainda mais num tempo tão horrível que nós estamos vivendo, né? De tanta crueldade, tanta maldade com crianças, com mulheres, com homens também, né? Tanta coisa ruim que está acontecendo. Nós precisamos falar do amor. E o amor vem de Jesus, vem de Deus, né? E Paulo fez isso na escola. Por 2 anos ele ficava falando do amor na escola. Ele saiu das igrejas e foi falar na escola. Muitas vezes a gente fica muito aprisionado dentro das igrejas e esquece do mundo lá fora, né? Então que você hoje faça alguma coisa por alguém. Fale, né? Porque hoje o toque de Clay existe porque alguém lá na escola cantou um hino falando de vida, tocou no meu coração e hoje eu sou uma cristã, meus filhos são cristãos e levando outros amigos deles a serem cristãos e assim a gente vai dando continuidade, né, à palavra de Deus, porque um decide fazer alguma coisa, como Paulo decidiu. Esses amigos, Jonatas e Febe, decidiram. Eu estou decidindo pelo toque de Clay. Tenho muitos testemunhos de pessoas que se converteram através da palavra de Deus, não de mim. Quem sou eu? Nada, zero. Através da leitura da palavra de Deus, né? Que a leitura da palavra de Deus é que liberta as pessoas, né? E é isso. Faça alguma coisa você também para dar continuidade à palavra de Deus, né? E Paulo ficou 2 anos falando na escola. Ele fez isso durante 2 anos até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Então ele fez isso bem rápido, né? Por 2 anos todo mundo ouviu. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes, para os doentes tocarem. Olha, as pessoas pegavam as roupas que o Paulo usava e colocavam para os doentes tocarem. Eles acreditavam que era abençoado e era, né? Tudo que é seu, que você está em comunhão com Deus, tudo que é seu é abençoado, sabia? A Bíblia diz que é onde você colocar o pé é terra santa, é lugar santo, porque você é santo. A partir do momento que você decide servir a Deus, ser uma pessoa de Deus, você é santo. É esquisito, né, falar isso? Tem pessoas que pensam que santos são só os santos lá da Igreja Católica ou de outras religiões. Não, nós todos somos santos quando partimos a seguir Jesus, né? Seguir o Senhor, Ele nos santifica. Deixamos de ser pecadores jamais, mas Deus, quando olha pra gente, Ele vê a cruz de Cristo na nossa frente. A cruz de Cristo
nos santifica. Glória a Deus por isso. Então os aventais, os panos que ele usava curavam os doentes. E quando esses tocavam essas coisas, ficavam curados. E as outras pessoas saíam os espíritos maus, só de curar, só de tocar nas roupas, nas coisas que Paulo usava. Os demônios saíam do corpo das pessoas e as pessoas saíam, as enfermidades eram curadas. Alguns judeus que andavam de um lugar para o outro expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar esses espíritos maus, dizendo a eles: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que você saia. Gente, chega a ser até engraçado isso aqui. Pelo poder do nome de Jesus, o mesmo do Paulo, eu expulso você. Ai. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era grande sacerdote. Mas certa vez o espírito mau disse a eles: eu conheço Jesus, eu também sei quem é Paulo. Mas e vocês? Quem são? O demônio fazendo passar a vergonha. Então o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. E todos os que moravam em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então muitos dos que creram vinham, confessavam publicamente as coisas más que haviam feito. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram os seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Meu Deus, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Os livros eram coisas raríssimas, caríssimas, eram heranças, eram fortunas, eram coisas caras. E as pessoas estavam se convertendo e queimando em praça pública esses livros. Você imagina? Fazendo fogueira de dinheiro, praticamente, de coisas caras, de livros, coisas caras. E alguém foi lá e calculou, dava 50.000 moedas de prata. Era muito dinheiro, gente. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Quando o Senhor chega na sua vida, não tem dinheiro que te prenda. Você não se preocupa mais com coisas valiosas, entre aspas, porque a coisa mais valiosa que tem é você ser salvo, é você ter certeza que você vai partir daqui para outra e vai ficar com Cristo e vai desfrutar do que Ele está te esperando. Se você não sabe nada do que Ele está fazendo, talvez você não conhece a Bíblia, não conhece os planos que o Senhor tem para você, mas pelo menos saiba que Ele tem coisa melhor e você precisa estar do lado dele para você, quando morrer, que você tem certeza que você vai morrer, e isso eu tenho certeza que você sabe que você vai morrer, você vai partir para o outro lado sabendo que você vai ficar com Cristo e que Ele tem coisa melhor para você, muito melhor, muito melhor, muito melhor. E aqueles que partem sem Cristo vão continuar sem Cristo. A alma é eterna para a perdição, que é a ausência de Deus, ou eterna para ficar com Deus, para ficar perto de Deus, do Criador que te fez. Aí você pode escolher o que você quer, mas você tem que decidir agora, nessa vida, o que você quer. E eles não se incomodavam com o preço daqueles livros, daquela herança toda. Eles tocavam fogo e falaram: eu quero Cristo, eu quero ser livre, eu quero ressuscitar como Ele ressuscitou no dia da minha morte, né? E assim, de maneira poderosa, a mensagem ia se espalhando. Depois desses acontecimentos, Paulo resolveu passar pelas províncias da Macedônia, de Acaia e ir até Jerusalém. E ele dizia: depois que eu visitar Jerusalém, eu preciso ir a Roma. Então Paulo enviou para a Macedônia 2 dos seus ajudantes, Timóteo e Erasto. Mas ele ficou mais algum tempo ali na província da Ásia. Foi nessa ocasião que houve, na cidade de Éfeso, uma grande desordem por causa do caminho do Senhor. Um ourives, chamado Demétrio, fazia pequenos modelos de prata do templo da deusa Diana, e o seu negócio dava muito lucro aos que trabalhavam com ele. Então ele chamou estes e outros da mesma profissão e disse: meus amigos, vocês sabem que a nossa riqueza vem deste nosso ofício. Vocês mesmos podem ver e ouvir
o que esse tal Paulo está dizendo, está fazendo. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. E está conseguindo convencer muita gente, tanto daqui como de quase toda a província da Ásia. Assim, nós estamos correndo perigo de ver o povo rejeitando o nosso negócio. E não é só isso. Existe o perigo do templo da grande deusa Diana não ficar valendo mais nada e também ser destruído. A grandeza dessa deusa adorada por todos na Ásia e no mundo inteiro. Eles tinham um templo enorme da deusa Diana lá, gigantesca. Ela era super adorada e era rico, né, cheio de ouro, prata e tudo, que eles faziam e ganhavam muito dinheiro fazendo. Essa idolatria rendia muito para eles. Eles não estão preocupados com a adoração, com a fé das pessoas que adoravam a Diana. Estão preocupados com o bolso deles. Igual todo mundo por aqui, né? Na nossa era. Quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou a gritar: Viva a grande Diana de Éfeso! Viva a grande Diana de Éfeso! E a confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou Gaio e Aristarco, os dois macedônios que viajavam com Paulo, e o arrastou até o teatro. Paulo queria falar ao povo, mas os irmãos não deixaram. Alguns altos funcionários daquela província, que eram amigos de Paulo, mandaram a ele um recado pedindo que não fosse ao teatro. Naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em completa desordem. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, pois a maioria nem sabia por que estava ali. Como sempre, né? Massa de manobra. As pessoas nem são oríveis, nem vão perder nada com isso. A Diana nem existe, é tudo estátua, é tudo nada. E estão ali fazendo massa, fazendo movimento, fazendo bagunça, sem nem saber o que estão fazendo ali. Igual a gente vê hoje em dia também. Por isso temos que usar a nossa cabeça, não podemos ser massa de manobra dos outros, gente. Algumas pessoas ficaram pensando que Alexandre era culpado, pois os judeus o obrigaram a ir e ficar lá na frente. Aí Alexandre fez um sinal com a mão e tentou falar para se defender diante do povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, ficaram gritando todos juntos a mesma coisa durante 2 horas. Viva a grande Diana de Éfeso! Viva a grande Diana de Éfeso! E, meu Deus do céu. Ai, gente, o povo sem mente crítica é um povo muito que você pode, sabe, você pode usar eles igual massinha de criancinha. Essas massinhas que as crianças brincam, de areia, massinha de massa, de trigo. Pois é, você faz o que você quiser com ele. Agora eles estão gritando na frente do cara, não sabe nem o que estão fazendo ali. Ai, ai. Finalmente o secretário da prefeitura da cidade conseguiu acalmar o povo. E ele disse o seguinte: cidadãos de Éfeso, todos sabem que a nossa cidade é a guardadora do templo da grande Diana e da pedra sagrada que caiu do céu. Ninguém pode negar isso. Assim fiquem calmos e não façam nada sem pensar bem. Vocês trouxeram aqui estes homens, mas eles não assaltaram o templo e nem ofenderam a nossa deusa. Se Demétrio e os seus ajudantes têm alguma acusação contra alguém, eles podem apresentar suas acusações no tribunal, pois para isso há dias certos de reunião, e também existem os governadores. Porém, se vocês querem mais alguma coisa, isso será tratado na reunião do povo, convocada de acordo com a lei. Pois corremos o risco de sermos acusados de revolta por causa do que está acontecendo hoje. Não há motivo para toda essa confusão. E nós não poderíamos justificar isso. Depois de dizer essas palavras, terminou a reunião. Alguém sensato chegou lá e falou: gente, para com essa confusão, que isso aqui vai dar ruim para todo mundo. Porque, na verdade, as pessoas estavam ali porque as pessoas gostam de arruaça, né? Gostam de confusão, vê uma bagunça, já para, já fica ali, já toma partido, sem saber de nada, sem nenhum tipo de interesse, a não ser a bagunça. Misericórdia. Que a gente não seja assim. Que a gente venha pensar com a nossa própria cabeça, venhamos agir com o nosso próprio pensamento. Em nome de Jesus. Até amanhã.